Bom dia, pessoal. Hoje é dia 16, aproximadamente meio-dia, né? Daqui a pouco vai começar o pânico. E vamos aqui falar. E por que eu estou falando do pânico? Porque o pânico é um dos programas no Brasil onde você consegue ouvir opiniões dos dois lados, né? Porque até então no Brasil, qualquer programa aí da grande mídia, quando alguém ia falar, só existia um tipo de especialista, né? Os convidados a falarem, eles sempre eram favoráveis à mesma tese do assunto que está sendo colocado. Então, assim, um exemplo, vai se discutir daí ideologia de gênero. Os especialistas convidados, todos eles apoiadores da causa globalista, e nenhum deles questionava isso. Bem, hoje em dia mudou. Tanto mudou que nós vamos ver aí o caso do Gilmar, né? Gilmar Mendes, excelentíssimo senhor. Essa questão da Globo perder a audiência para o Fla-Flu, né? E falar alguma coisa do Caio Coppola, né? Porque o Caio Coppola, junto com mais dois ou três aí, são jornalistas que diferem um pouco da mídia tradicional. Eles debatem com outro tipo de opinião. E foram citados para o presidente, pronto, entraram em desgraça, né? O Caio Coppola está passando um perrengue na CNN, onde eu vi um artigo, né, do jornal com relação a que ele foi desmentido no debate. Aí você vai olhar, aí já estão desmerecendo o cara, porque ele não tem esses títulos, né? Mestrado, não tem doutorado, ele é um bacharel em direito. Então já estão menosprezando o cara. O advogado com não sei quem desmentiu o bacharel Caio, né? E aí, o que desmentiu? Não desmentiu nada. A matéria é enviesada porque o Caio usou uma pesquisa onde a população apoiava o Exército Brasileiro, e o cara usou uma pesquisa onde parte da população, obviamente uma perguntinha bem sem vergonha, e aí ela direcionada, elas questionavam o papel das Forças Armadas no governo, né? Que tem muito militar no governo, como se militar fosse despreparado. Militar, para chegar a general, pessoal, é difícil. Não é despreparado um cara que chega lá. E aí, não, é que o cara da saúde é um general, não é médico. Se fosse assim, tinha que tirar todo mundo do Supremo. Acho que só dois poderia ficar, porque a maioria lá não é juiz. E na realidade, nos ministérios, o ministro não está ali para curar doença, fazer ciência. Não, ele está ali para gerir. Os ministérios são gestores. É ideal que seja um gestor da área. Mas, por exemplo, o médico, a maioria dos médicos, assim, aqueles top de linha, todos eles têm ligação com algum tipo de empreendimento. Então, para ele gerir uma coisa onde os interesses deles podem ser colocados em questão, fica complicado, como foi o caso do ministro Nelson Teich, né? Quando ele viu que a gestão dele ia interferir no que ele tem em matéria de empreendimento, ele simplesmente falou, olha, é hora de eu sair. Entrou um gestor, um general, que está aí, que está gerindo muito bem a parte de gestão, porque a parte de combate é dos prefeitos, de governadores. Mas o interessante do que nós vamos falar hoje é a questão, gente, de as coisas estão começando a ser colocadas cada um no seu quadrado. Por quê? Porque os ministros do Supremo Tribunal, eles se acham deuses, né? Então eles acham que pode fazer, e eles sempre vêm fazendo o que eles bem entendem, falando o que bem entendem. Mas da última aí do ministro Gilmar Mendes, ele tomou uma trolhada, tomou uma enquadrada, e você nunca viu, porque esse ministro ele é terrível na palavra, né? Ele fala bem, tem o apoio da mídia, então quando ele fala, vira aquele alvoroço, né, na mídia, né? Então ele tem uma repercussão muito grande. E aí ele caiu na besteira de ir contra ele, não o presidente, mas o Ministério da Defesa. Ele envolveu o Exército Brasileiro naquela falácia, naquela mentira, naquela retórica onde as mortes é acreditada ao governo federal. E falou que o Exército seria copartícipe do genocídio. Em primeiro lugar, um ministro do Supremo Federal
usaram uma palavra fora do contexto, que genocídio, se você for pegar o conceito lá, é totalmente diferente. Genocídio é quando você realmente, alguém luta e faz toda a política para eliminar uma determinada etnia, ou alguma raça, ou algum povo. Isso é genocídio. Agora, quem está morrendo da doença, morre negro, morre branco, morre alemão, morre amarelo, morre índio, morre homem, mulher, hétero, não hétero. E aí não tem, essa palavra não comporta aí. E aí ele achou que ia sair bonitão na foto, porque no outro dia, pá, estampado, né? Gilmar Mendes. Ele tomou uma trolhada do vice-presidente, que é general, e tomou uma trolhada do Heleno. A ponto, eu não sei se ele pediu pinico aí com relação a mudar de opinião, mas ele afinou. A grande realidade é que ele afinou. Eu nunca tinha visto ele afinar em nenhum dos assuntos, das polêmicas que ele entrou. Mas nessa ele afinou. Ou seja, começou a ser colocado, quando você coloca outra opinião, a pessoa começa a colocar no seu devido lugar. Por quê? Porque ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem que se ater a pautas que chegam lá nele, né? Se ele quer ser um agente político, ele tem que se candidatar, né? Ir para o sufrágio, ir para para o povo julgá-lo, né? Se ele merece ou não ser político. Porque fazer política com o manto da proteção que o judiciário tem, não é muito lá justo, né, para com os deputados, senadores e até o presidente. Por quê? Porque é absolutamente injusto você poder falar o que bem entende e não poder ser acusado disso. Agora, presta atenção, e não é eu que estou falando, foi o cara da Bandeirantes lá, esqueci o nome do cientista político. Imagine se um ministro do governo federal falasse que o Supremo Tribunal Federal é que é o responsável pelo genocídio ao passar para prefeitos e governadores, alguns com atitudes que foram irresponsáveis e não condizentes e as não melhores atitudes, e que foram eles que causaram a morte das pessoas. Imagina se fosse ao contrário. Já tinham feito o impeachment do ministro, já foi um impeachment do presidente, falando que aquele comentário do ministro do governo era um ato antidemocrático. Quer dizer, então olha só como está no Brasil mudando as coisas. O ministro achou que podia falar isso e todo mundo, a Globo aplaude, a Folha de São Paulo replica, o Estadão replica, a Veja replica e o ministro está certo. Não, veio a trolhada e veio o pensamento ao contrário. Imagina se isso fosse ao contrário. E aí o ministro teve que recuar, mora da história. Hoje em dia nós estamos tendo, graças a Deus, essas opiniões que são colocadas para que você pense. Quem são essas pessoas? Caio Coppola, o Rodrigo Constantino, mais uns dois aí que estão batendo firme com relação a fazer a gente pensar, né? Porque até então a gente aceitava tudo. Por exemplo, hoje eu vi o Datena falando sobre o Fla-Flu e o SBT ter ganho a audiência. Eu vi hoje o Datena falando. E ele falando, isso é o melhor, que seja aberto para todas as televisões passarem os jogos. Esse monopólio de uma emissora só centralizar todos os jogos é errado. Ué, por que ele não falou isso antes? Por que as emissoras não se revoltavam disso antes ou denunciavam, assim como o André Sanches? Tem um vídeo do André Sanches onde ele fala, o presidente do Corinthians, onde ele fala, não dá para falar que esses caras são gangster. Essa é a palavra que o André Sanches usa. E ele agora falando, olha só que democracia, agora nós podemos fazer, porque isso é que é legal, todo mundo poder passar o jogo e não ser centralizado. Por que ele não falou isso antes, né? E aí, gente, você vê a comemoração do pessoal com a derrocada do índice de audiência da Globo no relação ao Fla-Flu. Porque o SBT, pequenininho, passou
e conseguiu mais audiência que a Globo. Interessante isso, né? Então, pessoal, ficou longo, ficou aí esquisito, mas é só para você pensar o seguinte: existe uma outra forma de você ouvir as notícias. Ou existe agora opinião contrária. Você não é mais obrigado a aceitar o que os, entre aspas, especialistas falam. Você não é mais obrigado a replicar isso sem pensar. Pense um pouquinho que você vai ver que existe outra opinião. Ela pode não ser a melhor, mas ela é a outra parte da história. Ou pelo menos tem outra parte da história, né? Então, é isso aí. Fica aí para todo mundo refletir. Hoje foi um pouquinho pesado o negócio, mas é mais reflexão do que qualquer outra coisa, ok? Um bom dia a todos.